Olá, turma, sejam bem-vindos novamente ao nosso espaço, ao nosso canal do nosso curso prático de Direito Constitucional. Falamos anteriormente dos princípios fundamentais, do artigo 1º. Agora vamos estudar o artigo 2º e entender de que forma é composta a separação dos poderes no Brasil. São poderes da União independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estamos falando da clássica teoria defendida pelo filósofo Montesquieu. Quando falamos do artigo 2º, quando tratamos do artigo 2º, estamos falando da teoria da organização do poder legislativo, executivo e judiciário. Em suma, quando o artigo orienta sobre a separação dos poderes, o constituinte ele queria conceituar de que forma esses poderes essenciais seriam aplicados ao Estado. Até porque o poder da União é uno e soberano. Temos uma separação orgânica da União. O mais correto seríamos falar em triparticipação dos poderes. Lembre-se que o poder da União é uno e soberano. Recorde-se os seus estudos quando falamos no primeiro vídeo do parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Então daí a gente já tem uma noção dessa soberania da União. Então o poder ele é organizado e harmônico entre si, mas o poder da União é uno, é soberano. Da mesma forma, se pegarmos uma Constituição estadual, teremos essa tripartição dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Em questão de concurso público, a função do legislativo não seria apenas de legislar. O legislativo também fiscaliza. Uma pergunta clássica de concurso público. A banca, o concurso, irá lhe perguntar qual é a função típica do poder legislativo. Então, a função típica do poder legislativo é legislar, mas o poder legislativo não só legisla, ele também tem a sua função atípica, que seria fiscalizar, administrativa e julgadora. Vamos prosseguir. Observe-se, note-se, atente-se a isso, que além de legislar, o poder legislativo, ele tem essa função típica, ele também exerce a sua função atípica, que seria julgadora, administrativa e fiscalizar. Um exemplo rápido dessa função atípica. Se o presidente da República cometer um crime de responsabilidade, quem teria essa competência para julgar? O Senado Federal. O Senado Federal, o poder legislativo. Então, essa função seria atípica, essa função julgadora do poder legislativo é uma função atípica sendo exercida pelo poder legislativo. Um exemplo dessa função legislativa sendo exercida pelo poder executivo, eu tenho determinada demanda que precisa de uma posição do poder executivo que determina alguma norma de conduta. Então a gente está falando das medidas provisórias, a gente está falando das leis delegadas, dos decretos. Então isso é o poder executivo exercendo essa sua função atípica de poder, já que ele é o poder executivo, e o poder executivo, essencialmente, ele traz a sua essência administrar esse estado de governança, mas atipicamente a sua função seria também legislar. Então, os decretos, as leis delegadas, medidas provisórias, tudo isso é uma função atípica do poder executivo. Além do poder legislativo e executivo, temos também o poder judiciário. Quando se fala no poder judiciário, estamos falando dessa função de jurisdição do poder, dessa forma organizada do poder judiciário do nosso Estado. Então, a função típica do poder judiciário seria essencialmente de julgar, de resolver os conflitos os quais a ele forem apresentados. Então, essa é a função típica do poder judiciário. Aplicando o seu poder de forma concreta, direta, o que há na lei, Lembre-se do princípio da legalidade. Então, o poder judiciário exerce essa função de julgar, de resolver os seus conflitos, mas tendo como base o princípio da legalidade. Então, jurisdição quer dizer iuris dicti, então dizer o direito. Então, o judiciário diz o direito de forma clara, de forma direta.
Então, qual seria a função atípica do Poder Judiciário? Já que a função típica seria resolver os conflitos, né, dizer o direito de forma clara, qual seria então a sua função atípica? A função atípica do Poder Judiciário é a função legislativa. O Poder Judiciário também elabora, também tem essa função legislativa e a função administrativa. Vejamos. Quando o tribunal ele regula o seu regime interno, ele está exercendo aí, se você observar, uma função legislativa, que é o ato de legislar, que é eleger os seus diretores, os seus presidentes. Então, essa é uma função atípica do Poder Judiciário. Já nas funções administrativas, temos os concursos públicos. Os concursos públicos seriam recrutamentos dos seus futuros servidores. Então, essa é uma função administrativa sendo exercida pelo Poder Judiciário. Então, temos a sua função típica, que seria o ato de julgar, resolver os conflitos, e as suas funções atípicas, legislar e administrativa. Bom, turma, essa foi a nossa revisão do artigo 2º. O artigo 2º ele trata sobre separação dos poderes. É importante que você tenha consciência, que você tenha noção de que forma essa organização se dá no nosso Estado brasileiro, de como eles se relacionam entre si, esses freios, esses contrapesos, essa harmonia que se dá no nosso Estado. É um artigo muito importante, é um artigo que as bancas adoram, que cai em concurso, então leiam, né, prestem atenção, né, em todas as suas organizações, em todas as funções do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Conte comigo, conte com a HS Editora, estamos aqui rumo à tão sonhada aprovação. Até breve e o meu muito obrigado.